Você já ouviu alguém dizer algo sobre diabetes que te deixou preocupado, mas sem saber se era verdade? Talvez algo como: se você comer muito açúcar, vai ter diabetes, ou se seu açúcar está alto, não tem mais jeito. Essas frases assustam, né? E o pior, muitas delas são mentiras que acabam confundindo e até prejudicando quem tenta cuidar da saúde. Agora imagine o seguinte: você ou alguém que ama começa a ter sintomas como cansaço, sede constante ou até pré-diabetes, e aí aparece um monte de informações desencontradas que só aumentam o medo. Dá uma sensação de estar perdido, como se estivesse numa sala escura sem saber por onde sair. Mas calma! Aqui, vamos acender a luz e revelar a verdade por trás das 10 maiores mentiras sobre diabetes, pré-diabetes e açúcar alto no sangue. Vamos direto ao ponto, de forma simples, para que você entenda exatamente o que é mito, o que é verdade e, principalmente, como se proteger e cuidar da sua saúde. Está pronto para abrir os olhos e transformar medo em conhecimento? Então vem comigo! Agora vamos conhecer as 10 maiores mitos sobre os diabéticos e já confere se você está inscrito em nosso canal, porque nossos próximos vídeos serão de conteúdos que vão te ajudar a melhorar sua saúde. Mito 1. Ninguém na minha família tem diabetes, então eu nunca vou ter. Imagina que o diabetes é como uma semente. Se você não tem ninguém na sua família com diabetes, pode parecer que essa semente nem existe. Mas sabe o que acontece? Mesmo que não tenha essa semente, coisas como má alimentação, falta de exercícios ou peso acima do ideal podem criar um terreno perfeito para que outra semente apareça e cresça. Aqui vai um detalhe importante: a genética é apenas uma peça do quebra-cabeça. Mesmo que seus pais ou avós nunca tenham tido diabetes, fatores como a sua dieta, o nível de atividade física, o estresse, a qualidade do sono e até a idade podem desempenhar um papel significativo. Por exemplo, o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados e ricos em açúcar pode sobrecarregar o pâncreas, o órgão responsável por produzir insulina, aumentando o risco de diabetes tipo 2. Além disso, o estilo de vida sedentário reduz a sensibilidade do corpo à insulina, dificultando o controle do açúcar no sangue. Então, mesmo que você tenha a genética perfeita, um estilo de vida desequilibrado pode colocar sua saúde em risco. É por isso que todo mundo precisa cuidar da saúde, mesmo que ache que está a salvo, porque ninguém na família tem diabetes. Prevenção é para todos. Mito 2. Se eu tenho pré-diabetes, inevitavelmente vou desenvolver diabetes. Não é bem assim. Ter pré-diabetes é como estar numa estrada que pode levar ao diabetes, mas com várias saídas pelo caminho. Cerca de 25% das pessoas com pré-diabetes podem desenvolver diabetes em 5 anos se não fizerem nada para mudar. Mas sabe o que é incrível? Se você mudar seu estilo de vida, como melhorar sua alimentação, praticar exercícios e manter um peso saudável, é possível dar meia volta nessa estrada e evitar o diabetes completamente. Vamos nos aprofundar nisso. O pré-diabetes é diagnosticado quando os níveis de glicose no sangue estão mais altos do que o normal, mas ainda não altos o suficiente para serem considerados diabetes tipo 2. Isso significa que o corpo já está dando sinais de que algo não vai bem, como uma resistência à insulina ou uma produção reduzida desse hormônio. Entretanto, o dano ainda não é irreversível. Estudos mostram que pequenas mudanças podem ter um impacto enorme. Por exemplo, perder de 5% a 7% do peso corporal pode reduzir significativamente o risco de desenvolver diabetes. Uma alimentação equilibrada, rica em fibras, vegetais, grãos integrais e proteínas magras, ajuda a controlar os picos de açúcar no sangue. Além disso, exercícios físicos regulares, como caminhar 30 minutos por dia, melhoram a sensibilidade do corpo à insulina e ajudam a estabilizar os níveis de glicose. Em resumo, pré-diabetes não é um destino final, mas um sinal de alerta. É o momento perfeito para agir, fazer escolhas mais saudáveis e garantir que essa estrada tenha uma saída segura para longe do diabetes. Mito 3. Comer muito açúcar causa diabetes. Essa ideia é muito comum, mas é um pouco mais complicada do que parece. Comer açúcar em excesso, por si só, não vai magicamente fazer você ter diabetes. No entanto, o consumo constante de alimentos ricos em açúcar e ultraprocessados pode contribuir indiretamente para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Vamos entender melhor. Quando você come alimentos com muito açúcar, seu corpo precisa produzir insulina, o hormônio que ajuda a transportar a glicose, açúcar, do sangue para as células, onde será usada como energia. Se você consome grandes quantidades de açúcar regularmente, o pâncreas trabalha mais para produzir insulina. Com o tempo, isso pode levar à resistência à insulina, uma condição em que as células não respondem bem ao hormônio, fazendo com que o açúcar fique acumulado no sangue. Esse é um dos primeiros passos para o desenvolvimento do diabetes tipo 2.
Outro ponto importante é que dietas ricas em açúcar costumam estar associadas ao ganho de peso, especialmente se a pessoa consome mais calorias do que gasta. O excesso de peso, particularmente a gordura abdominal, aumenta o risco de resistência à insulina, o que pode levar ao diabetes. No caso do diabetes tipo 1, que é uma condição autoimune, o consumo de açúcar não tem absolutamente nenhuma relação com o seu desenvolvimento. Esse tipo de diabetes ocorre porque o sistema imunológico ataca células do pâncreas que produzem insulina, e isso não tem nada a ver com a dieta. Então, o açúcar é o único vilão? Não exatamente. Ele faz parte do contexto. O problema maior é um estilo de vida que inclua o consumo excessivo de açúcar, pouca atividade física e outros hábitos pouco saudáveis. Comer um pedaço de bolo ou tomar um suco doce ocasionalmente não causa diabetes, mas é sempre bom lembrar que o equilíbrio é essencial para uma vida saudável. Mito 4. Pessoas com diabetes não podem comer carboidratos. Esse é um dos maiores equívocos sobre o diabetes. Pessoas com diabetes podem, sim, consumir carboidratos, mas o segredo está no tipo de carboidrato, na quantidade e na combinação com outros alimentos. Vamos detalhar. Os carboidratos são a principal fonte de energia do nosso corpo e se transformam em glicose no sangue após serem digeridos. No entanto, nem todos os carboidratos são iguais. Existem os carboidratos simples, como os encontrados em açúcar, doces e pães brancos, que são absorvidos rapidamente e podem causar picos de glicose no sangue. Por outro lado, os carboidratos complexos, como aqueles presentes em grãos integrais, vegetais e leguminosas, são absorvidos de forma mais lenta, ajudando a manter os níveis de açúcar no sangue mais estáveis. Para quem tem diabetes, a chave é monitorar a quantidade de carboidratos consumidos em cada refeição. Isso ajuda a evitar flutuações grandes nos níveis de glicose. Além disso, combinar carboidratos com proteínas, gorduras saudáveis e fibras pode diminuir ainda mais a velocidade de absorção do açúcar no sangue. Por exemplo, em vez de comer apenas pão branco, opte por um pão integral com abacate ou frango. Outro ponto importante é o índice glicêmico, IG, que mede a velocidade com que os carboidratos elevam os níveis de glicose no sangue. Alimentos com baixo IG, como aveia, lentilhas e batata doce, são escolhas melhores para o controle do diabetes em comparação com alimentos de alto IG, como arroz branco ou refrigerantes. Restrições extremas, como cortar completamente os carboidratos, não são recomendadas, porque eles são essenciais para o funcionamento do corpo e do cérebro. O segredo está no equilíbrio e no planejamento alimentar. Trabalhar com um nutricionista ou médico pode ajudar a definir a quantidade e os tipos de carboidratos ideais para cada pessoa com diabetes. Afinal, comer de forma inteligente é mais importante do que eliminar alimentos. Mito 5. Diabetes tipo 2 é sempre causado por comer muito açúcar. Embora o consumo excessivo de açúcar esteja relacionado ao ganho de peso, que é um fator de risco para o diabetes tipo 2, a ideia de que ele é o único responsável pelo desenvolvimento da doença não é verdadeira. Vamos explorar o que realmente causa o diabetes tipo 2 e onde o açúcar entra nessa história. O diabetes tipo 2 ocorre devido a uma combinação de fatores, incluindo resistência à insulina, quando as células do corpo não respondem bem à insulina, produção insuficiente de insulina pelo pâncreas e, claro, fatores genéticos e ambientais. Embora o excesso de peso seja um dos fatores mais fortes, ele não é o único. Pessoas magras também podem desenvolver diabetes tipo 2, especialmente se tiverem uma predisposição genética ou hábitos de vida não saudáveis. O açúcar, em si, não causa diretamente o diabetes tipo 2, mas uma dieta rica em alimentos ultraprocessados, refrigerantes açucarados e sobremesas pode levar a um aumento no peso corporal e a um maior risco de resistência à insulina. Além disso, o consumo exagerado de açúcar muitas vezes anda de mãos dadas com uma alimentação pobre em nutrientes importantes, como fibras, proteínas e gorduras boas, que ajudam a regular os níveis de glicose no sangue. Outro ponto relevante é o papel do estilo de vida. A falta de atividade física reduz a sensibilidade à insulina, enquanto hábitos como fumar e o estresse crônico também contribuem para o risco de diabetes. Assim, é uma soma de fatores que leva ao desenvolvimento da doença, e não apenas o consumo de açúcar. Por isso, a melhor estratégia é adotar uma dieta equilibrada, rica em vegetais, frutas, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis, limitando o consumo de açúcar adicionado, mas sem demonizá-lo. O foco deve ser na qualidade geral da dieta e no estilo de vida como um todo. Mito 6. Pessoas com diabetes não podem comer carboidratos. Esse mito é bem comum, mas está longe de ser verdade. Pessoas com diabetes podem e devem comer carboidratos, porque eles são uma das principais fontes de energia para o corpo. O segredo está na escolha do tipo e na quantidade de carboidratos consumidos.
Carboidratos refinados, como pão branco, doces e refrigerantes, são rapidamente digeridos e podem causar picos de açúcar no sangue. Já os carboidratos complexos, como os encontrados em grãos integrais, legumes, frutas e vegetais, são absorvidos mais lentamente e ajudam a manter os níveis de glicose mais estáveis. O ideal é balancear os carboidratos com proteínas e gorduras saudáveis nas refeições, o que ajuda a evitar grandes variações nos níveis de açúcar no sangue. Trabalhar com um nutricionista também pode ser muito útil para montar um plano alimentar adequado às necessidades de cada pessoa com diabetes. E vamos para o próximo mito. Mas antes eu percebi que você ainda não deixou o like nesse vídeo. Isso é muito importante para que o YouTube continue a te mostrar nossos vídeos e assim continuaremos te ajudando. Portanto, já deixa o like que é de graça. Continuando. Mito 7. Diabetes é causado por comer muito açúcar. Embora o consumo excessivo de açúcar possa contribuir para o ganho de peso, que é um fator de risco para o diabetes tipo 2, o açúcar por si só não é a causa direta da doença. O diabetes tipo 1 é uma condição autoimune, enquanto o tipo 2 resulta de uma combinação de fatores, como genética, estilo de vida, obesidade e resistência à insulina. O que realmente importa é o equilíbrio. Consumir muitos alimentos ricos em açúcar regularmente pode levar ao aumento de peso e, a longo prazo, sobrecarregar o pâncreas, dificultando a produção de insulina. Mas, por outro lado, comer uma sobremesa ocasionalmente não é a causa do diabetes. O ponto-chave é que o excesso de calorias, sejam elas provenientes de açúcar, gorduras ou carboidratos em geral, pode aumentar o risco de desenvolver diabetes tipo 2. Então, em vez de culpar o açúcar isoladamente, o foco deve estar em adotar uma dieta equilibrada e um estilo de vida saudável. Mito 8. Se eu tiver diabetes, vou saber porque terei sintomas claros. Esse é um dos maiores enganos. Muitas pessoas com diabetes tipo 2 nem percebem que têm a doença porque os sintomas podem ser muito sutis ou até inexistentes no início. Às vezes, leva anos até que os sinais apareçam, e nesse tempo, o açúcar elevado no sangue pode estar causando danos silenciosos ao corpo. Quando os sintomas aparecem, podem incluir sede excessiva, urinar com frequência, cansaço extremo, visão embaçada e perda de peso inexplicável. Mas nem todo mundo apresenta esses sinais de forma evidente. Muitas vezes, o diagnóstico só acontece durante exames de rotina ou quando surgem complicações, como problemas nos rins, visão ou coração. Por isso, é essencial fazer exames regulares, especialmente se você tem fatores de risco, como histórico familiar de diabetes, sobrepeso, sedentarismo ou idade acima de 45 anos. Diagnosticar cedo faz toda a diferença, pois permite controlar a doença e evitar complicações. Mesmo sem sintomas, o diabetes pode estar presente, e a prevenção é sempre o melhor caminho. Mito 9. Diabetes significa que você nunca poderá comer açúcar novamente. Isso não é verdade. Ter diabetes não significa que você precisa eliminar o açúcar completamente da sua vida. O que importa é a quantidade e a frequência com que você consome alimentos açucarados e como eles se encaixam em uma dieta equilibrada. Pessoas com diabetes podem consumir açúcar com moderação, desde que controlem o total de carboidratos ingeridos e monitorem os níveis de glicose no sangue. Por exemplo, uma pequena sobremesa ocasional pode ser incluída, desde que seja equilibrada com refeições saudáveis e ricas em fibras, proteínas e gorduras saudáveis. Esses nutrientes ajudam a desacelerar a absorção do açúcar no sangue. Além disso, é importante prestar atenção nos açúcares escondidos em alimentos industrializados, como molhos, cereais, bebidas e snacks. Ler os rótulos pode ajudar a identificar essas fontes de açúcar extra. A chave está no equilíbrio e no planejamento. Consultar um nutricionista pode ser muito útil para criar um plano alimentar que permita incluir pequenas indulgências sem comprometer o controle da glicemia. Afinal, uma vida com diabetes ainda pode ser cheia de sabores. Mito 10. A insulina é um sinal de que meu diabetes está piorando. Esse é um mito que causa bastante preocupação, mas não é verdade. Começar a usar insulina não significa que o diabetes está piorando. Na realidade, a insulina é uma ferramenta poderosa para ajudar a controlar os níveis de glicose no sangue e evitar complicações futuras. O diabetes tipo 2 é uma condição progressiva. Isso significa que, com o tempo, o pâncreas pode produzir menos insulina ou o corpo pode se tornar mais resistente a ela. Quando isso acontece, as mudanças no estilo de vida e os medicamentos orais podem não ser mais suficientes para manter o açúcar no sangue sob controle. É aí que a insulina entra como um apoio importante. Usar insulina não é um fracasso. Pense nela como um aliado essencial para evitar problemas graves de saúde, como danos nos nervos, nos olhos, nos rins e no coração.
Além disso, muitos pacientes relatam sentir-se melhor e mais energizados depois de começar a usar insulina, porque seus níveis de glicose se estabilizam. O uso de insulina é altamente personalizado. Pode ser temporário, por exemplo, durante a gravidez ou períodos de estresse, ou pode ser uma necessidade contínua. Com o avanço das tecnologias, como canetas de aplicação e bombas de insulina, o processo de administração se tornou muito mais fácil e menos intimidante. Em resumo, a insulina é uma ferramenta valiosa para a gestão do diabetes, e usá-la é um sinal de que você está comprometido com sua saúde e bem-estar, não de que a condição está piorando. E aí, viu só como é importante conhecer a verdade por trás dessas mentiras sobre diabetes? Agora que você já sabe tudo isso, fica bem mais fácil cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, né? A mensagem principal aqui é simples: não acredite em tudo que escuta por aí. Sempre busque informações confiáveis e, acima de tudo, preste atenção no seu corpo e no seu estilo de vida. Lembre-se, sua saúde é seu maior tesouro, e cada escolha que você faz pode te ajudar a viver melhor, com mais energia e disposição. Então, fique atento, cuide bem de si mesmo, e, se tiver dúvidas, não hesite em buscar orientação de um profissional. O importante é nunca parar de aprender e se cuidar. Você merece isso. Agora, me conta, o que mais você gostaria de saber sobre diabetes ou saúde no geral? Deixa aqui nos comentários, e a gente continua essa conversa. Gostou do vídeo? Então, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas aprendam também. E já que eu te ajudei, se inscreve no canal para não perder nenhuma dica que possa te ajudar. Até o próximo vídeo.